Convido a igreja a abrir a Bíblia, aonde nós sempre fazemos a leitura, né? 1 Coríntios capítulo 11, lá no versículo 26, está escrito um versículo conhecido por nós, mas vale a pena, irmãos, nós lermos ele de novo, que Deus vai falar conosco aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Vamos ler todos juntos, igreja? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. Eu sempre uso falar, irmãos, que a nossa ocupação na casa de Deus deva ser a Bíblia, porque nós estamos aqui num local de adoração, estamos num local onde nós dedicamos um tempo ao Senhor, e nossa mão deva estar ocupada com o livro sagrado, olhando, verificando, estudando, guardando essa santa palavra. O apóstolo Paulo, quando está falando nesta ocasião aqui, ele está orientando a igreja nesse ato tão sublime da Santa Ceia. Entre muitas orientações, nós vamos meditar nessa orientação que ele está dando para nós, quanto ao comer e ao beber. Porque os irmãos veem aí, porque todas as vezes, algumas igrejas, irmãos, instituem a Santa Ceia anualmente, outros instituem a Santa Ceia 2 vezes por ano, outros instituem a Santa Ceia todo domingo. Nós da Assembleia de Deus, como é de conhecimento de todos, nós celebramos a Santa Ceia mensalmente, nos preparamos para isso, né? Sabemos que a vida do crente é uma vida de luta, de batalhas, e batalhas essas que não cessam. Você está terminando uma prova, uma luta, quando você pensa que não, né? Vem outro problema, vem outra prova, mas aqui no mundo, irmãos, nós teremos tribulações, nós teremos provas, nós teremos luta, mas temos uma garantia. Jesus disse para nós, ele nos prometeu, e quando Jesus promete, não é como um homem que promete, não é como uma mulher que promete algo. Jesus é o Filho unigênito do Deus vivo, e ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele está conosco aqui nesta noite. Alguém já glorificou ele, já sentiu ele pertinho, já teve o contato com ele. Ele se faz presente em espírito. O Espírito Santo está em nosso meio. Deus se faz presente, e está escrito, irmãos, que a igreja ia se reunir. A igreja estaria reunida, e nessa reunião de Santa Ceia, de celebração, nós estaremos mencionando, estaremos falando do que aconteceu para a igreja chegar aqui. A igreja não está aqui por uma obra do acaso, a igreja não está aqui pela vontade humana, a igreja está aqui na terra porque o Senhor assim quer. Um dia, irmãos, eu andava e você andava no mundo, sem orientação, sem pastor, e o Senhor nos chamou. Não foi você que aceitou ele aquele dia, porque na palavra do Senhor está escrito: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus te escolheu, te arrancou do pecado e te trouxe para a sua maravilhosa luz, e isso é coisa gloriosa.
nos trouxe para a sua casa, nos trouxe para o seu aprisco, nos trouxe para o seu aconchego, nos trouxe para o seu cuidado, porque estávamos, irmãos, sozinhos, escravizados pelo inimigo. Mas o Senhor nos amou primeiro, Ele nos buscou, tirou os nossos pés de um charco de lodo, colocou os nossos pés sobre uma rocha, e hoje, livres do pecado, podemos glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome. E nas nossas celebrações instituídas pela igreja, teve duas que o próprio Jesus instituiu, que foi o batismo nas águas. O próprio Senhor Jesus passou por este processo. João, não entendendo isso, quando ele vê Jesus que vem para se batizar, João quis inverter as coisas, mas Jesus disse: não, é eu que careço passar por esta cerimônia, eu passarei pelo batismo. Ele instituiu o batismo, e ele diz na sua palavra: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E estes sinais serão aos que crerem: sinais de prodígios, sinais de maravilhas. Pegarão em serpente, elas não vão fazer mal. Se tomar alguma coisa mortífera, não vão lhe fazer mal. Pregarão a minha palavra, anunciarão a minha palavra, milagres acontecerão, vidas serão libertas, porque o Evangelho liberta, o Evangelho tira a escravidão, o Evangelho quebra as correntes do vício, o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Tanto o incrédulo, o gentil, como ao judeu, devam se arrepender e chegar ao conhecimento verdadeiro do Senhor. A segunda celebração, instituída pelo próprio Jesus antes de partir, foi a Santa Ceia. Essa celebração tem como intuito relembrarmos, irmãos, que Cristo passou por um processo. Cristo se entregou por nós. Quem poderia ir por nós? Quem poderia dar a sua vida por nós? Estávamos condenados, sem esperança, porque até então se falava muito, mas acontecia pouco. As pessoas não viam. Surgiu homens de Deus, surgiu profetas, mas quando surge Jesus, é algo diferente. Os anjos fazem festa, seu nascimento é proclamado. Ele não está, irmãos, em um palácio, ele não está com um sobrenome que é de pessoas de posição da época. A plenitude dos tempos chegou, e Jesus nasceu, e Jesus viveu. E Jesus, irmãos, começou a revolucionar, a fazer obra gloriosa. As pessoas que andavam na escuridão, na devassidão, oprimida por espíritos malignos, quando chegava perto dele, irmão, existia uma luz gloriosa, resplandecente, e esta luz penetrava dentro do homem, dentro da mulher, a ponto dele levar uma mulher adúltera, uma mulher que estava no pecado, ao arrependimento, e no mesmo momento se tornar uma missionária. Também, irmãos, o endemoniado que vivia, irmãos, se machucando, que vivia no sepulcro, que vivia machucando as pessoas. A Bíblia diz que Jesus libertou ele de uma legião, milagres aconteciam. Jesus foi visitar um amigo morto, já fazia 4 dias, já estava com mau cheiro de podridão, estava praticamente acabado, já fazia um tempo determinado pelos judeus da cerimônia, não havia possibilidade de milagre. Mas quando Jesus chega, aleluia, a multidão se reúne, nunca tinham visto aquilo, mas ele brama
do lado de fora da sepultura, e ele fala o nome do defunto e diz: Lázaro, sai para fora. Aleluia! E aquele morto ressuscitou. Ou seja, o poder de curar, o poder de ressuscitar, o poder de dar uma nova vida, o poder de uma nova chance existe. O homem não vai morrer em seus pecados, o homem não vai morrer em seus delitos. Se crer em Jesus, não é crer em A, em B, não é crer em objetos, não é crer em ídolos humanos, em homens, não é crer em denominações, não. Nós apresentamos nessa noite Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Crendo em Jesus, as correntes caem por terra. Crendo em Jesus, as portas se abrem. Crendo em Jesus, o homem que é viciado pode ser no álcool, pode ser na maconha, pode ser em qualquer droga. Crendo em Jesus, Jesus libertou, Jesus liberta e Jesus libertará. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus tem poder, igreja. Jesus tem poder, o nome dele tem poder. E quando Jesus chega, irmãos, para ser batizado, quando João olha, ele não vê um primo, ele não vê um parente. João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chegou para isso, ele viveu para isso e ele morreu para isso. Quiseram apagar o nome, quiseram apagar a história, quiseram anular a Bíblia, quiseram matar os crentes, colocaram fiéis no Coliseu de Roma, colocaram fiéis crucificados, colocaram fiéis queimados, colocaram fiéis sendo enterrados vivos. Tentaram sufocar o Evangelho, mas jamais pode sufocar aquilo que é do Senhor. Eu estou aqui, você está aqui, não é dádiva minha e nem tua, foi Jesus que morreu por nós, e por isso nós estamos aqui celebrando. E quando ele vem instituir a Santa Ceia, Jesus pega o pão, que era como se fosse uma pizza, não como esse pão que a gente tem aqui comumente, que a gente vê, mas era como se fosse uma pizza. Era uma massa assada muitas vezes em pedras, e ele pega aquele pão, ele começa a partir aquele pão. E na época de Jesus não tinham tantos talheres. Cada um, irmão, pegava o pão e molhava o pão no vinho e comia. E quando o Senhor pega os dois símbolos, o pão e o vinho, ele associa o que ele ia passar pela igreja. Ele já avisa a igreja, ele não estava por acaso. Ele não ia morrer por acaso, ele não seria esquecido. Uma obra gloriosa ia começar e não ia terminar. Ele era a pedra que foi vista por Daniel, que veio e bateu no pé da estátua e destituiu e destruiu todos os reinos terrestres e estabeleceu um reino messiânico, um reino glorioso, um reino que não tem fim, um reino que está estabelecido entre nós e continuará na eternidade. Oh, glória! E ele diz: esse aqui, esse pão que eu estou pegando e partindo entre vocês, esse pão é o meu corpo. Ele vai ser partido por vós, ele vai ser dividido por vós. Eu vou sofrer por vocês, eu vou pagar o preço por vocês, de forma que não é nenhuma dádiva a recuperação de um ser humano. Talvez um médico, um psicólogo, um psiquiatra consiga, irmão, recuperar mentalmente uma pessoa, mas espiritualmente, irmão, é o Senhor Jesus.
As doenças que vemos são doenças do corpo, e as doenças que não vemos são doenças da alma. Muitas vezes o reflexo da doença da alma reflete no corpo, e essas doenças aparecem, os sintomas aparecem, mas não são as origens no corpo. As origens da doença estão na alma. E eu prego nesta noite aquele que cura a alma, aquele que conhece o nosso íntimo. Nesta noite Ele conhece o teu interior, Ele conhece os teus traumas, Ele conhece as tuas tristezas mais ocultas, e Ele está aqui para curar a doença da alma. E Ele pega o cálice e aquele suco de uva, como até hoje, se aproxima da cor do sangue vermelho, e Ele diz: este é o meu sangue que vai ser vertido por vós. Quando vocês comerem do pão, quando vocês beberem do cálice, vocês vão lembrar de mim. E quando Paulo chega nessa celebração em Coríntios, ele institui, e essa leitura é repetida. A maioria das igrejas repete essa leitura na celebração da Santa Ceia. Nós escolhemos estas passagens, principalmente essa. Os evangelhos trazem as passagens de Cristo, mas nós escolhemos sempre essa, onde Paulo está orientando, ensinando a igreja na celebração. E o versículo que chama a atenção nossa nesta noite: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Na tradução, na linguagem de hoje, da Bíblia em português, está dizendo que cada vez que a gente come, cada vez que a gente bebe do cálice, nós estamos falando para as pessoas, nós estamos falando uns para os outros, que nós cremos em algo mais, que nós acreditamos pela fé em algo mais. Nós estamos falando, nós estamos crendo que nós temos uma fé viva, inabalável, na volta do Senhor Jesus. Todas as vezes que vocês comer pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor, ou seja, Ele passou pelo processo. Nós celebramos a Santa Ceia, até quando? Até a sua vinda em glória. Oh, aleluia! Irmãos, Jesus passou pelo processo da morte. Isso é um fato. Não adianta querer vir com heresias e dizer que Jesus era 100% Deus, e que Ele não passou pelo processo. Ele passou. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, lá no capítulo 1, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, dá uma olhada aí no versículo 5, Apocalipse 1, versículo 5, está escrito: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Ele é o que, igreja? Repita aí comigo. Quem já achou na sua Bíblia, Apocalipse, livro das revelações das últimas coisas, capítulo 1, lá no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, mais forte, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ele é aquele que nos ama, e em seu sangue, oh glória, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens. Oh, Maranata, Maranata. Oh, igreja, aleluia, aleluia. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas chegará esse grande dia
Ou essa pandemia está falando alguma coisa para nós? Os últimos dias, os acontecimentos está nos alertando. Jesus está prestes para buscar a sua igreja. Tepaliandalas, turiandalas, e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, amém. Agora Jesus falando no versículo 8, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Eu estava na ilha de Pátimos por causa da palavra do Evangelho de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz, uma voz como uma voz de trombeta, e o que dizia: o que vês, escreve num livro, envia a 7 igrejas que estão na Ásia, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando eu vi 7 castiçais de ouro, oh glória, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelo eram branca como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão, a sua destra, e disse-me: não temas, oh glória, eu sou o primeiro e o último. Presta atenção no versículo 18. E o que vive, só que a igreja repete, passou pelo processo, eu vivo hoje. Ele está sentado à destra de Deus. Jesus vive, igreja. Você pode crer nesta noite? Jesus vive, e eis que eu estou vivo. Vivo como? Eu estou vivo e vivo para sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Ele vive, igreja, e ele vai voltar, igreja. E cada celebração da Santa Ceia que nós temos, existe uma luta para que você não tome a Santa Ceia. Existe uma luta para que você, irmãos, não participe da Santa Ceia. Mas uma coisa é certa: nós, como crentes em Cristo Jesus, irmãos, nós lutamos o mês inteiro, nós combatemos o bom combate, e a força não está em nós, é Ele que nos fortalece. Paulo disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele nos fortalece para participarmos. Por quê, irmão? Porque nós estamos anunciando: Jesus morreu e Jesus vai voltar. Jesus morreu e Jesus vive. Jesus morreu, mas ele continua sentado no trono. Ele passou pela morte, é a primícia dos que dormem. E nós, como igreja dele, cremos na ressurreição dos mortos, cremos no céu, cremos no reino de Deus, cremos que esta vida passa e nós temos a eterna.
Hebreus capítulo 9, versículo 28, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 9, lá no versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só, para tirar os pecados de muitos. Hebreus capítulo 9, versículo 28, se você ainda não achou. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá, bem forte igreja, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Oh glória! É isso que nós fazemos agora nessa celebração. Segunda Pedro, segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu, abra sua Bíblia, capítulo 3, segunda epístola, capítulo 3, olha lá, no versículo 10, está escrito: mas o dia do Senhor vai vir como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, nós aguardamos o que, igreja? Novos céus e nova terra em que há justiça. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá.